E aí, tudo certo? Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, vamos combinar, mexe com o bolso de praticamente todo brasileiro que tem ou sonha em ter um carro. A tal da desvalorização. Muita gente acha que entende do riscado, mas a história real, ela é bem mais complexa e, por incrível que pareça, fascinante. Vamos desvendar isso juntos. Para começar, vamos direto ao ponto com este número aqui. Menos 37,5%. Vamos deixar ele no ar um segundinho. É um tombo e tanto, né? Parece uma perda financeira gigantesca. Mas o que será que isso significa na prática? Pois é. Esse foi o percentual que um carro elétrico, o Jaque EJS4, perdeu de valor em apenas 12 meses. Traduzindo em dinheiro, isso dá quase R$ 100 mil a menos em um ano. É um exemplo extremo, claro, mas que mostra o poder implacável que a desvalorização pode ter por aqui. E esse caso absurdo nos leva direto para uma crença muito popular. Todo mundo já ouviu falar da famosa regra dos 20%, né? Aquela ideia de que um carro perde uma fatia gigante do seu valor assim que pisa fora da concessionária. Mas será que a coisa é tão simples assim? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Por décadas, essa regra foi repetida quase como um mantra, uma verdade absoluta no mercado. Só que hoje, a gente vai pegar esse mito e desmontar ele peça por peça para entender o que realmente acontece. Vamos lá. A definição de desvalorização parece bem direta, né? O valor de algo que cai com o tempo. Simples. Mas segundo o especialista Fernando Barros, da KBB Brasil, no universo dos carros a coisa é mais sofisticada. Existem, na verdade, dois tipos de desvalorização, e é justamente confundir os dois que gera toda essa confusão. E aqui tá o pulo do gato. De um lado tem a depreciação de troca. Essa é a que dói, a que assusta. É aquele valor baixo que a concessionária oferece quando alguém vai dar o carro usado como entrada. Por quê? Porque o lojista bota na conta todos os custos dele e a margem de lucro. Mas do outro lado, tem a depreciação de revenda, que é a diferença real entre o preço do 0 km e o do seminovo no mercado aberto. E essa, muitas vezes, conta uma história bem menos dolorosa. É essa confusão que alimenta o mito dos 20%. Certo. Então, se a regra dos 20% é mais um mito do que uma regra, o que é que faz de verdade o valor de um carro ir lá para baixo? Bom, a resposta não é uma só. É uma combinação de vários fatores. Dá uma olhada neste gráfico. A diferença é gritante. Na média, os carros elétricos são os que mais sofrem, com uma queda de 18,4% ao ano. Os híbridos ficam ali no meio termo, com 10,26%. E os carros a combustão, os tradicionais, perdem bem menos, só 4,19%. Isso já dá uma pista enorme sobre onde o mercado está colocando seu dinheiro e sua confiança. E essa tabela mostra os extremos na vida real. De um lado, um SUV super popular como o Honda HR-V, que mal perdeu valor, menos de 3% em um ano. Incrível! Do outro, o nosso já conhecido Jaque EJS4, com aquela queda brutal. Fica claro que não existe uma regra única. A categoria, a motorização, a marca, tudo isso tem um peso gigantesco. E tem mais. Muitos desses fatores estão totalmente fora do nosso controle. A moda dos SUVs, por exemplo, segura o preço deles lá em cima. Com os elétricos, a tecnologia avança tão rápido que o modelo do ano passado já pode parecer ultrapassado. Aí você soma a reputação da marca, o custo de manutenção de um importado, a situação da economia, até a cor do carro entra nessa conta. É uma equação bem complexa. Ok, a gente já viu que existem forças do mercado que não dá para controlar. Mas a boa notícia é que uma parte enorme dessa equação está, sim, nas mãos de quem é dono do carro. E é aqui que o jogo pode virar. Essa frase é ótima porque resume perfeitamente o perigo de certos carros de luxo usados. Eles parecem uma pechinha na hora de comprar, mas o custo para manter, meu amigo, pode ser tão alto que ninguém mais quer comprar depois com medo da oficina. É o famoso barato que sai caríssimo e que derruba o valor de revenda lá para baixo. Então, o segredo é focar no que dá para controlar. No Brasil, o comprador de usado é obcecado com quilometragem. Por isso, um carro com as revisões em dia, tudo carimbado no manual, já sai na frente. E claro, um histórico limpo, sem passagem por leilão, sem sinistro, isso é ouro. Proteger o preço de revenda começa com esses cuidados básicos. Agora saca só este outro número, 6 para 1. O que será que essa proporção significa para o nosso mercado de carros? É isso mesmo. Para cada carro 0 km que sai de uma loja no Brasil, 6 carros usados trocam de dono. 6! Isso cria um mercado de seminovos gigantesco, super competitivo. E nesse cenário,
qualquer detalhe sobre a condição e o histórico do carro se torna ainda mais crucial para se destacar na multidão e, claro, manter o valor. Beleza. Agora que o cenário todo está mais claro, vamos para a parte prática. Como usar todo esse conhecimento para tomar decisões melhores e, no fim das contas, proteger o próprio dinheiro. A estratégia ideal se divide em 3 momentos-chave. Primeiro, antes mesmo de comprar, pesquisar é a melhor arma. Ver quais carros desvalorizam menos, qual marca tem boa fama no pós-venda. Segundo, durante o uso, cuidar do carro, seguir o plano de manutenção à risca e guardar cada nota fiscal. E terceiro, na hora da venda, dar um trato no carro, organizar toda a papelada e entender como o mercado está naquele momento. No final das contas, a grande lição é esta: carro não é investimento. É um bem de consumo que, por natureza, perde valor. A desvalorização vai acontecer, não tem jeito. A questão é que, com a informação certa, dá para parar de ser uma vítima passiva do mercado e se tornar um jogador consciente que sabe como minimizar as perdas. E para fechar, fica essa reflexão. Será que o mais importante é o preço que está na etiqueta da concessionária? Ou será que o verdadeiro custo de um carro é, na verdade, a diferença entre o que se pagou por ele e o que se conseguiu de volta na hora de vender? Fica aí a pergunta para se pensar na próxima troca de carro.